Muito bem, vamos falar um pouquinho quais são os principais erros em cirurgia íntima feminina. O que vocês podem fazer para evitar problemas? Primeiras coisas, por que fazer cirurgia íntima? Nunca deve indicar cirurgias para as pacientes, a menos que elas busquem o procedimento e queiram fazer o procedimento. Segundo, para quem fazer a paciente? Evite fazer procedimentos em pacientes que estão buscando, através da cirurgia, outras coisas, como buscar satisfação sexual, resgatar casamento, segurar marido, buscar orgasmo. Cirurgia íntima não tem nada disso. Terceiro, quando fazer essa cirurgia? Preparar melhor essas pacientes. Se são pacientes obesas, recondicionar a nutrição. Se são pacientes que têm dieta hipoproteica, melhorar o aporte de proteínas. Se são pacientes que estão em momentos de problemas evidenciados em conflitos ou problemas evidenciados como depressão, devem ser feitas fora desse processo, porque isso vai trazer insatisfação, isso movimenta realmente processos médicos contra os médicos. E principalmente, definir com a paciente quais são as prioridades dela. Segundo, nunca prometer resultados 100%. Nada é melhor do que a natureza. Nós melhoramos as aparências, nós melhoramos as buscas de satisfação dessas pacientes. Então é bastante interessante vocês conhecerem quais são as expectativas reais e irreais dessa paciente. Exatamente esse é um terreno que você tem que ter. Ouvir com seus ouvidos, ver com seus olhos, mas sentir com seu coração. Essa visão é bem clara que todo procedimento de cirurgia íntima é consensual. Não façam nenhum procedimento que não seja provado, aprovado e recomendado pela paciente. Não esqueçam o consentimento livre, prévio, espontaneamente informado, para que a paciente tenha nesse consentimento as cirurgias que ela está se propondo a fazer, quais são as expectativas de resultado, quais são as comorbidades que essa paciente tem, como, por exemplo, a diabetes, as hipertensões, os problemas de ordem, principalmente de doenças imunodependentes, utilização de medicamentos como corticoide em algumas pacientes, pacientes dependentes de álcool, fumo e drogas. Então, todas essas questões devem ser colocadas na mesa para discussão para você ter um cenário melhor. É importante vermos o que nós temos que olhar na região íntima, qual é a prioridade dela. Lembrar também que os resultados não são imediatos. Uma cirurgia, por exemplo, seja ela de lábio ou mesmo uma lipotransferência de gordura, os resultados estéticos só vão começar a aparecer os seus resultados a partir de 90 a 120 dias e muitas vezes ao redor de 6 meses. Algumas dessas regulamentações cicatriciais, redução de granuloma, processo inflamatório, alguns edemas e até mesmo a redistribuição e absorção da gordura podem levar esse período todo para que a paciente possa ser reavaliada na questão estética. Outra coisa, sempre é bom falar com a paciente que entre 15% a 20% das cirurgias vão precisar ser necessário algum complemento. Nunca diga que é retoque, nunca diga que é correção. São chamadas cirurgias secundárias, cirurgias complementares, como por exemplo, algumas assimetrias por questões inflamatórias, algumas assimetrias por absorções diferentes dos dois grandes lábios, algumas assimetrias por reações teciduais aos fios com formações de granuloma, alguns tipos de alterações cicatriciais frente a processos infecciosos ou prenúncios de algumas deiscências. Então, sempre deixar a paciente tendo consciência de que de cada 5, uma paciente vai precisar fazer uma cirurgia complementar ou secundária. Nunca diga retoque, nunca diga correção, porque não é um erro médico. E lembrando também sempre a paciente que a cicatrização não depende só das mãos dos médicos, mas a cicatriz depende das nutrições, dos cuidados, do cuidado que ela vai ter, ou seja, da corresponsabilidade que a paciente tem. Outra coisa importante, quando nós estamos reconstruindo a mulher, porque na verdade nós vamos fazer um processo inverso ao tempo, ou seja, aquilo que o tempo deteriorou, o que a gravidez deteriorou, o que o envelhecimento, a nutrição deteriorou, nós vamos reverter esse processo. Então, por exemplo, um clareamento que levou às vezes anos para que acontecesse um escurecimento, nós não vamos fazer um clareamento da noite para o dia, é um processo. Da mesma maneira, a gente tem que deixar a paciente que ela não pode querer fazer tudo de uma vez, porque cada momento, cada parte que é abordada
tem um determinado procedimento, tem um protocolo. Existe uma preparação. Pacientes na menopausa sem reposição hormonal deverão fazer reposição hormonal. O estrogênio ele é regenerativo. Pacientes que têm algum tipo de hipertensão, diabetes, hipertiroidismo, devem estar também equilibradas nesse equilíbrio endócrino para que você possa ter uma melhor relação sexual. E definir também com a paciente quais são as prioridades dela e deixá-la saber também que cada procedimento tem um tempo de recuperação. Por exemplo, um peeling propriamente só vai começar a esboçar o clareamento a partir de 3, 4 semanas a seguir. Um preenchimento feito com ácido hialurônico pode apresentar para ela um resultado quase que imediato, mas a estabilização desse volume ocorre a partir de 30 dias. Uma cirurgia íntima, normalmente a gente pede um afastamento dos afazeres domésticos por 72 horas, pedimos para que ela retorne a dirigir a partir entre o 7º e o 10º dia, pedimos para que ela volte a fazer caminhada entre 14º a 21 dias, pedimos para que ela volte para a academia a partir de um mês e relações sexuais a partir de 40 a 45 dias. Então, tudo isso tem que ser explicado para a paciente e lembrar também que alguns procedimentos necessitam de coparticipação, como, por exemplo, uma fisioterapeuta, uma sexóloga, um cirurgião plástico, um dermatologista e um nutrólogo. Ou seja, todo esse aporte tem que ser levado para a paciente, porque a gente consegue embelezar de dentro para fora. É dessa maneira que a gente parte do primeiro momento saber o que a paciente procura. Os nossos erros estão, muitas vezes, quando nós olhamos o estético pelos nossos critérios de valores. Na verdade, o estético tem que ser dito nos critérios da paciente. É exatamente essa visão do olhar é que vocês começam a criar cenários de erros. É importante a gente ver nesse quadro, a gente fazer uma pequena avaliação de quais são as repercussões estéticas que podem repercutir no padrão sexual dessa paciente. Aonde nós temos, por exemplo, relaxamento do canal vaginal, que pode estar associados a uma fisioterapia, a utilização de exercício de fortalecimento de músculos do assoalho. E, ao mesmo tempo, as questões hormonais, que essas pacientes também precisam ser levadas em consideração. Então, dessa maneira, a gente tem que estar olhando a paciente num todo, onde a gente olha o corpo, onde a gente olha a emoção, onde a gente olha a alma dessa paciente e o cenário em que ela se encontra. É essa sensibilidade que vão fazer vocês fazerem bons procedimentos, boas técnicas com grande índice de satisfação. Dessas maneiras vocês não vão errar.